Agora você vai ouvir esse relato como se fosse a gravação de alguém que finalmente decidiu contar tudo o que viveu. Meu nome é Marcos, tenho 38 anos e eu cresci ouvindo que sonho é só coisa da cabeça, que a gente deita cheio de preocupação, mistura tudo lá dentro e o cérebro inventa um filme qualquer. Eu também achava isso, ou pelo menos tentava achar. Porque desde pequeno eu aprendi do jeito mais estranho possível que existem sonhos que não são só sonhos. Existem avisos. E alguns deles chegam tarde demais. A primeira vez aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Foi uma noite qualquer, meio abafada, interiorzão de Minas, cigarra cantando lá fora. Eu lembro de deitar cansado normal e de repente me ver na rua da minha avó, lá na cidade vizinha. Só que a rua estava diferente. O céu era meio roxo, como se estivesse amanhecendo e anoitecendo ao mesmo tempo. E não tinha ninguém na calçada. Só um carro parado no meio da via, com o farol aceso. E uma pessoa caída no chão, gemendo. Eu chegava perto, tentava ver o rosto, mas alguma coisa me puxava para trás. A cena ficava se afastando de mim, como se eu estivesse dentro de um túnel. Aí vinha um barulho de freada, metal amassando, gritos, e eu acordava suando frio, com o coração disparado. Era madrugada. Olhei para o relógio digital que eu tinha na cabeceira. 2:03. Lembro desse número até hoje. Sentei na cama, respirei fundo, tentei convencer a mim mesmo que era só um pesadelo. Criança tem essas coisas. Fui na cozinha beber água, minha mãe levantou, reclamando do barulho, perguntou o que foi, eu disse que nada. Voltei a dormir. Na manhã seguinte, o telefone de casa tocou cedo demais. Naquela época, telefone tocando antes das 7 da manhã já era sinal de problema. Minha mãe atendeu e eu só vi o rosto dela mudar. Ela ficou branca, levou a mão à boca, começou a chorar. Minha avó, do outro lado da linha, desesperada, contando que um primo nosso mais velho tinha sofrido um acidente de carro bem em frente à casa dela, quase 3 da manhã. O motorista vinha rápido demais, perdeu o controle, bateu num poste, ele foi jogado para fora. Quando descreveram a cena, eu senti o chão sumir. Era a mesma rua, a mesma sensação de vazio, o mesmo farol aceso cortando o escuro. E o horário, bem perto daquele 2:03 do meu relógio. Eu não falei nada para ninguém. Como é que eu ia dizer com 10 anos que eu já tinha visto aquilo? Eu só fiquei quieto, engoli aquela história junto com o café e aprendi ali uma coisa que me acompanharia a vida toda. Nem tudo que a gente sonha fica só no travesseiro. Depois disso, os sonhos vieram de tempos em tempos. Nunca eram claros, bonitinhos, com começo, meio e fim. Eram pedaços, flashes, sensações. Às vezes, eu sonhava com alguém da família chorando num lugar que eu não conhecia. Às vezes, via uma estrada torta, um ônibus tombado, um relógio marcando uma hora estranha. Nem sempre acontecia nada depois. Ou talvez acontecesse e eu só não ligasse uma coisa à outra. Eu era só um menino tentando viver uma vida normal, estudar, brincar, crescer. Mas teve um sonho que marcou tudo. Ele não só mudou a forma como eu via o mundo, ele mudou o rumo da minha vida inteira. Eu tinha 17 anos e ia fazer uma viagem com a turma da escola. Era o tão esperado passeio de formatura do 3º ano. A gente ia de ônibus para uma cidade turística, passar o fim de semana num hotel fazenda, aquelas coisas. Todo mundo animado, vendendo rifa, fazendo vaquinha, arrumando mala, combinando roupa para foto. E eu também estava empolgado. Era a primeira vez que eu ia viajar assim, com amigos, sem meus pais por perto. Faltando uns 3 dias para a viagem, eu tive o sonho. Eu estava dentro de um ônibus. Reconheci na hora. Eram aquelas poltronas azuis, rasgadas nas laterais, o tecido já meio gasto, igualzinho ao ônibus da empresa que a escola tinha contratado. Eu sentia o motor vibrando debaixo do pé, o balanço do veículo na estrada. Lá na frente, o motorista ouvia rádio baixo e um monte de colega falava alto, ria, cantava. Eu levantava para ir até o fundo e, à medida que passava pelo corredor,
Os rostos pareciam meio borrados. Eu tentava focar, mas o sonho não deixava. Cheguei perto da penúltima fileira e vi uma amiga minha encostada na janela, rindo de alguma piada, com o cabelo preso do mesmo jeito que ela usava todo dia na escola. De repente o clima mudou. Era como se o ar ficasse pesado. O som das risadas começou a ficar distante, abafado, como se eu tivesse mergulhado debaixo d'água. Olhei pela janela e vi uma curva se aproximando, uma placa amarela com uma seta para a direita e uma ribanceira enorme logo adiante. Eu sabia, no sonho eu simplesmente sabia, que aquele trecho era perigoso. O ônibus entrou na curva um pouco mais rápido do que devia, o rádio falhou, o volante virou, e aí tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um grito, o barulho seco de pneu derrapando, o vidro estilhaçando, o mundo girando. Eu senti o gosto de sangue na boca, um peso esmagando meu peito. E no meio do caos, o relógio digital da cabine piscando uma hora específica, 3h17. Eu acordei gritando. Minha mãe entrou no quarto apavorada, acendeu a luz, perguntou o que tinha acontecido. Eu estava suado, o coração disparado, a sensação do impacto ainda no corpo. Dessa vez, eu não consegui fingir que era nada. Contei o sonho inteiro, tremendo, palavra por palavra. Terminei e fiquei encarando ela, esperando que risse, que dissesse besteira, vai dormir, mas ela não riu. Minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa, dessas que acreditam em coisas que não se explicam. Ela ouviu tudo em silêncio. Sentou na beira da cama e ficou um tempo olhando para o chão. Depois levantou, foi até o guarda-roupa, pegou a folha com as informações da excursão e leu. A saída seria às 3h. Ela olhou o papel, olhou para mim e eu vi nos olhos dela o mesmo medo que eu estava sentindo. Você não vai nesse ônibus, Marcos. Eu tentei argumentar. Era minha formatura, meus amigos, a viagem que a gente esperou o ano todo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se agarrou àquele não, como se fosse uma tábua num mar revolto. Eu queria ir e não queria ir. Queria acreditar que era só um pesadelo, mas e se não fosse? Nessa noite eu mal dormi. Nas outras, também não. A imagem daquele relógio marcando 3h17, o ônibus entrando na curva, o som do metal deformando. Tudo aparecia de novo sempre que eu fechava os olhos. No último dia antes da viagem, eu fui à escola decidido a falar com alguém. Encontrei o coordenador, expliquei que não ia mais, inventei uma desculpa qualquer de problema de família. Ele tentou insistir, mas não muito. Quem ficou mais chateada foi a turma. Um dos meninos até brincou. Ih, tá com medo de morrer na estrada, é? Eu ri sem graça, mas aquela frase ficou ecoando. Medo, eu estava mesmo. E a parte mais bizarra é que, no fundo, eu me sentia culpado. Como se por ficar em casa, eu estivesse deixando os outros sozinhos numa coisa que eu já tinha visto. Na madrugada da viagem, acordei sozinho, sem despertador. Olhei para o relógio. 2h50. Eu sabia que, naquele momento, eles estavam embarcando. Sentei na cama e fiquei ali, encarando a parede, esperando o tempo passar. O silêncio da casa pesada demais. Faltando pouco para 3h17, eu comecei a tremer. Me levantei, fui até a sala e liguei a TV, só para ouvir qualquer barulho. Minha mãe apareceu, olhou para mim, não perguntou nada. Sentou do meu lado e ficou ali, em silêncio, segurando minha mão. Quando o relógio da TV marcou 3h17, eu senti como se o ar da sala tivesse sido sugado. Um aperto no peito, uma náusea que subiu do estômago até a garganta, uma vontade desesperada de chorar sem saber por quê. Eu não ouvi batida, não ouvi grito, não ouvi nada físico. Mas dentro da minha cabeça, a cena do sonho se repetiu com uma clareza brutal. A curva, o volante virando, a freada que não foi suficiente, o ônibus caindo na ribanceira. Eu levantei de um pulo, comecei a andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Minha mãe só disse, seja o que for, já aconteceu. 2 horas depois, o telefone tocou.
Eu nunca vou esquecer o tom de voz do diretor da escola. Era um misto de choque, culpa, desespero. O ônibus tinha sofrido um acidente grave na estrada, exatamente naquele trecho de serra que todo mundo dizia que era perigoso. O motorista teria cochilado ou perdido o controle numa das curvas. Ninguém sabia ao certo. A única certeza era: tinha vítima, tinha gente muito machucada e tinha gente que não ia voltar. Eu larguei o telefone e só consegui sentar no chão. Minha mãe chorava num canto, rezando. Eu não chorava, não naquela hora. Eu estava vazio demais. Dentro de mim, uma pergunta martelava sem parar. Se eu vi, por que eu não avisei? E se eu tivesse contado para os outros, mostrado medo, insistido para ninguém ir? Será que eles teriam me ouvido? Ou só ririam mais alto? Conforme as horas foram passando, as notícias foram chegando. Alguns colegas tinham fraturas, outros estavam em estado grave. E três tinham morrido na hora. Entre eles, a amiga que no sonho tinha aparecido encostada na janela, rindo com o cabelo preso do mesmo jeito. O relógio do acidente? Ninguém sabia o número exato, mas um dos sobreviventes contou que olhou o celular segundos antes da batida. Era em torno de 3h15 da manhã, quase a mesma hora do meu sonho. Quase a mesma hora em que eu estava sentado na sala, com a mão da minha mãe apertando a minha. Nos dias que se seguiram, eu virei uma espécie de fantasma dentro de casa. Não tinha cabeça para velório, para abraço de consolo, para discurso oficial. Eu não conseguia encarar os pais dos meus amigos. Eu sentia que, de algum jeito, eu fazia parte daquilo, como se fosse cúmplice de um crime sem ter feito nada. Porque era isso que doía. Eu não tinha feito nada. Demorou para eu conseguir contar a verdade para alguém. A primeira pessoa foi justamente a mãe de uma das vítimas. Ela foi lá em casa, depois de uns 15 dias, levar um bolo para minha mãe, como se tentar seguir um pouco da vida normal fosse um jeito de não enlouquecer. A gente se sentou na cozinha, tomou café, falou do tempo, do cachorro, de qualquer coisa, até que ela olhou para mim, os olhos fundos de quem não dormia há semanas, e perguntou: "Por que você não estava naquele ônibus?" A pergunta veio seca, direta, sem acusação na voz, mas com um peso enorme. Meu coração disparou. Eu respirei fundo e resolvi que não ia mentir. Contei tudo. O primeiro sonho da infância, o sonho do ônibus, o relógio marcando 3h17, o cheiro de medo quando acordei. Contei que tinha tido a chance de ir e não fui. Contei que na hora exata do acidente, eu estava sentado no sofá, sentindo um aperto no peito sem entender direito se era meu ou de outra pessoa. Terminei o relato com as mãos suando, esperando que ela levantasse e me mandasse embora da própria cozinha. Mas ela não fez isso. Ela ficou quieta um tempo, os olhos cheios d'água, e depois disse uma coisa que até hoje eu não sei se me consolou ou me condenou de vez. "Marcos, se você tivesse ido, talvez só tivesse mais um corpo pra gente enterrar. Tem coisas que vêm pronto da mão de Deus ou sei lá de quem. Às vezes o aviso não é para todo mundo, às vezes é só para um." Ela levantou, me abraçou e chorou no meu ombro. E eu chorei pela primeira vez desde o acidente. Depois desse dia, os sonhos não pararam. Pelo contrário, ficaram mais frequentes. Às vezes eram coisas pequenas que aconteciam no dia seguinte. Um copo quebrado, uma briga em casa, um cachorro fugindo. Eu sonhava, esquecia, e quando a coisa acontecia, a memória voltava em cheio, como se alguém rebobinasse a fita da minha cabeça. Outras vezes eram coisas maiores, mais pesadas, mais carregadas de emoção. Sonhei com um tio doente se despedindo da família e uma semana depois ele realmente piorou e morreu. Sonhei com uma amiga distante me ligando aos prantos e no dia seguinte ela ligou mesmo, contando um problema grave. Cada vez que acontecia, eu sentia que estava ficando mais preso naquela rede de avisos, como se minha mente tivesse virado antena. Eu tentei racionalizar.
Li sobre coincidência, sobre como o cérebro liga pontos que não têm relação, sobre como lembramos só dos sonhos que batem com a realidade e esquecemos todos os outros. Isso faz sentido, eu sei. Mas tem coisa que nenhuma explicação dá conta. Como o ônibus, a curva, o relógio. Chegou uma hora em que eu não falei mais nada para ninguém. Guardava as coisas para mim. Até o dia em que os avisos começaram a não falar só comigo. Eu já era adulto, morando sozinho, numa kitnet de cidade grande, tentando trabalhar, estudar, viver. A distância do interior parecia que dava uma trégua nas coisas estranhas. A premonição não pega ônibus, não precisa de estrada. Ela vem quando quer. Uma noite, eu sonhei com o corredor do meu prédio. Eu saía do apartamento, pisava no piso gelado e o mundo lá fora estava silencioso demais. Chegava até a porta da vizinha, do 304, uma moça que eu mal conhecia, só de oi no elevador. No sonho, eu batia na porta e ninguém respondia, mas eu sentia com uma certeza sufocante que tinha alguma coisa muito errada lá dentro. O sonho terminava com uma luz vermelha piscando, um som de sirene de longe e alguém dizendo: se tivessem chegado meia hora antes... Acordei com um nó na garganta. Olhei para o relógio, 3 e pouco da manhã. Sempre esse horário indecente em que o mundo parece suspenso entre um dia e outro. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando convencer a mim mesmo que era só ansiedade. Lembrei do ônibus, lembrei do primo, lembrei de tudo que eu já tinha ignorado na vida. E por algum motivo, dessa vez, eu não consegui ficar parado. Levantei, botei uma camiseta, saí para o corredor, tudo igual ao do sonho. Silêncio, luz fria, o cheiro de produto de limpeza que a faxineira usava. Caminhei até a porta do 304. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir dentro do toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Nada. Encostei a orelha e fiquei ali tentando ouvir qualquer coisa. Foi aí que percebi. Não tinha som nenhum. Nem televisão, nem passo, nem nada. Só um silêncio pesado, diferente. Fui até o meu apartamento, peguei o número da síndica e liguei. Falei que tinha ouvido um barulho estranho mais cedo, inventei qualquer coisa para não usar a palavra pressentimento. Ela veio irritada, resmungando de ter sido acordada. Tentou bater na porta, chamar pelo nome da moça. Nada. No fim, diante da insistência, ela pegou a chave reserva, abriu a fechadura e empurrou a porta. O cheiro veio primeiro. Um cheiro doce e podre, misturado, que eu jamais tinha sentido de verdade, só imaginado. A vizinha estava caída no chão da sala, desacordada, a boca espumando, uma cartela de remédio vazia ao lado. Eu paralisei. A síndica começou a gritar, chamar por alguém, ligar para o SAMU. Tudo aconteceu rápido e devagar ao mesmo tempo. Os bombeiros chegaram, levaram ela ainda com um restinho de vida. Depois, ficamos sabendo. Se tivessem encontrado meia hora mais tarde, não dava mais. A frase foi exatamente essa do médico. Ainda bem que acharam antes. Mais meia hora e a gente só vinha buscar o corpo. Quando eu ouvi, quase ri. Não porque fosse engraçado, não tinha nada de engraçado ali, mas porque era a mesma frase do sonho. Se tivessem chegado meia hora antes, era como se o mundo estivesse me repetindo o roteiro só para ter certeza de que eu estava prestando atenção. Eu não sou herói, não acho que salvei ninguém. Quem fez isso foi o médico, os bombeiros, os remédios certos na hora certa. Mas eu fui a primeira peça do dominó. E pela primeira vez, eu tinha feito alguma coisa com o que vi. Pela primeira vez, o aviso não ficou só dentro de mim. Depois disso, começou uma guerra dentro da minha cabeça. Parte de mim queria abrir um buraco e enfiar todos os sonhos lá dentro, tampar com pedra, fingir que nunca aconteceu nada. Outra parte pensava, se esse negócio existe, se eu vou ter que conviver com isso até o fim da vida, então eu preciso aprender a lidar. Não dá para ignorar para sempre. Não dá para fingir que não estou vendo o que eu vejo. Eu não virei médium, não virei vidente de feira, não comecei a cobrar para ver o futuro de ninguém. Nada disso.
Eu continuo sendo só. Eu, um cara comum, com uma história que eu não consigo mais guardar. E é por isso que eu tô contando tudo isso aqui agora, para você que está ouvindo. Porque de uns tempos pra cá, os sonhos mudaram de novo. Eles deixaram de mostrar coisas do meu círculo pequeno e começaram a ficar maiores. Eu passei a sonhar com lugares onde eu nunca fui, com rostos que eu não conheço, com cidades que eu só vejo pela televisão. Sonho com um metrô lotado, parando de repente, com gente correndo num aeroporto, com um prédio pegando fogo no meio da madrugada. Às vezes, eu acordo e vejo na TV, dias depois, uma cena parecida. Não é idêntica, não é quadro a quadro, mas é parecida o suficiente para gelar a espinha. Talvez seja coincidência. Talvez eu esteja só encaixando as peças que me interessam. Eu sei que o cérebro faz isso, que a gente lembra mais do acerto do que do erro. Eu lia sobre isso, sobre estudos, sobre pesquisas que dizem que premonição não existe, que é tudo viés de memória, interpretação que a gente faz depois. E eu até concordo com muita coisa, mas aí, de repente, vem outra noite, outro sonho, outra curva de estrada, outro relógio marcando um horário específico, e eu me vejo de novo naquele ônibus com 17 anos, recebendo a coisa de bandeja e sem saber o que fazer. Eu não posso provar nada do que estou dizendo. Não tenho gravação de sonho, não tenho relatório científico, não tenho nada além da minha palavra e de um monte de madrugada mal dormida. Você pode escutar isso tudo e achar que é só história, só coincidência bem contada. E tá tudo bem. Eu também queria que fosse. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que quando a sensação vem diferente, a gente sabe. O corpo sabe. Aquele frio que sobe pela coluna sem explicação, aquela angústia que aperta o peito sem motivo, o pensamento insistente em alguém que você não vê há muito tempo, esses são os pequenos anúncios que a gente recebe o tempo todo e finge que é nada. Eu não estou dizendo para você viver com medo, nem para achar que todo sonho é profecia. Se fizer isso, você enlouquece. Mas eu estou dizendo, com toda a sinceridade que eu tenho, que às vezes, só às vezes, o aviso vem. E quando vier, quando for forte demais, quando te fizer acordar de madrugada com vontade de chorar sem saber por quê, para, escuta, pensa, vê se tem alguém para ligar, algum caminho para evitar, alguma curva que não precisa ser feita. Eu não consegui salvar meu primo. Não avisei meus amigos do ônibus. Carrego isso comigo e vou carregar até o dia em que eu mesmo pegar a minha última estrada. Mas eu acordei a tempo da vizinha. Talvez acorde a tempo de mais alguém. Talvez, contando isso agora, eu esteja acordando você. Eu não sei o que você vai sonhar hoje. Não sei se você acredita em destino, em Deus, em energia, em coincidência. O que eu sei é que desde aquela noite de 2h03 da manhã, olhando para o relógio com 10 anos de idade, a minha vida virou uma mistura de presente, passado e futuro, passando em reprise dentro da minha cabeça. Às vezes eu vejo antes, às vezes eu só entendo depois. E de vez em quando uma coisa esquisita acontece. Quando um aviso vem muito forte, eu sinto como se não fosse só para mim, como se fosse para quem estivesse ouvindo também. Então, se enquanto eu falava aqui, alguma coisa aí dentro de você incomodou, algum rosto apareceu na sua mente, alguma estrada, algum horário, alguma situação veio à tona do nada, não joga fora na primeira lixeira. Guarda num canto. Observa o dia de amanhã com um pouquinho mais de atenção. Se nada acontecer, que bom, você só desperdiçou um pouco de preocupação. Agora, se acontecer, talvez você lembre de mim, do ônibus, da curva, do relógio, da vizinha no 304. E talvez entenda por que eu estou contando essa história. Eu não sei se isso tudo é dom, castigo ou só azar da minha cabeça. Eu só sei que é real para mim. E agora, de algum jeito, é real para você também. E se esse meu relato te deu arrepio, se te fez lembrar de algum sonho estranho que virou realidade, eu te peço,
Deixa o like, se inscreve no canal e conta nos comentários o que já aconteceu com você. Quem sabe, no meio das suas histórias, a gente não encontre outro aviso, outro pedaço de futuro, tentando ser ouvido antes da hora. Porque, no fim das contas, talvez seja isso que as premonições são. Um futuro batendo na porta do presente, pedindo para não ser ignorado de novo. E você agora já sabe como é esse som.